Nós viemos aqui apresentar nosso humilde trabalho, a história de Caibar Schutel. Eu vou ver se eu consigo tocar direitinho aqui. Qualquer coisa vocês vão me compreender, né? Vão tocar aqui, sim. Eu não podia deixar de começar esta apresentação de Caibar nesse dia 3 de setembro de 2018, lembrando de uma pessoa que me é também, como vocês, muito cara. Um presidente da FEB, o senhor João Nestor Mazzotti, que desencarnou exatamente há 4 anos atrás, em 3 de setembro de 2014, foi um grande amigo e através dele, através de suas palavras, na última conversa que nós tivemos, que ele estava fazendo exame para a saúde, né, quimioterapia, e ele leu uma versão desse livro, que a primeira versão do livro foi por causa de um TCC. E ele falou que no tratamento ele leu o livro e ele aconselhou que o publicasse. Então, esse impulso de Nestor Mazzotti foi muito providencial. E por que eu estou colocando essas imagens do querido amigo Nestor Mazzotti? Já é uma passagem do livro. Numa das reuniões realizadas no Paraguai, em Assunção, pelo Movimento Espírita Internacional, ocorreu uma situação bastante curiosa. No Paraguai, algumas pessoas ali reunidas falando sobre o movimento espírita, e uma senhora, uma paraguaia, observando Nestor Mazzotti fazendo a sua apresentação sobre o movimento espírita internacional, num dos intervalos ela se aproximou de Nestor e perguntou no seu espanhol, né, paraguaio, falou: senhor Nestor, ela tinha uma mediunidade, né? Ela conseguia ver espíritos, então ela falou: eu vi em volta, muito próximo do senhor, um espírito muito luminoso, todo vestido de roupas claras, de paletó, tinha um cavanhaque, só que eu não consigo falar o nome dele. Aí o Nestor falou assim: tudo bem, senhora, não tem problema, isso acontece, às vezes o médium também não consegue falar o nome, também não quer passar vergonha, então eu falei: bom, tudo bem. Aí voltou a segunda parte da explanação de Nestor. Terminou a explanação, e aí a senhora, com o seu espanhol, veio falar de novo com o Nestor. Falou: senhor Nestor, eu acho que eu consigo falar o nome dessa pessoa. Ele se chama Caibar Schutel, alguma coisa assim. Ela tentou falar o nome e aí o Nestor, sem querer ajudar, ele falou: senhora, eu já sei de quem a senhora está falando. A senhora está falando de Caibar Schutel, é um espírito que trabalha muito pelo movimento espírita em todo o mundo e a gente sabe que ele também nos acompanha. Então, esse é um episódio que a gente não poderia deixar de compartilhar. Mas também nós temos que lembrar um pouquinho da figura daquele grande homem que um dos companheiros dele, o senhor Ângelo Watson Campelo, que foi um dos diretores da casa, era tradutor, ele costumava dizer assim: bem, meus amigos, hoje eu vou tomar um pouco de sol, eu vou ver o Schutel. Imagina, gente, que alegria, né? A gente poder falar: olha, eu vou encontrar o sol, imagina, eu vou encontrar uma pessoa que vai significar um encontro com o calor, com a amizade, com o acolhimento, né? Então, o Watson Campelo, que foi um grande amigo, ele se dirigia assim ao querido amigo Caibar. A sucessora de Caibar Schutel na edição da revista e do jornal, dona Antoninha Perche, ela tem uma frase que também define muito bem Caibar Schutel. Ela dizia assim: tudo impressionava bem em Caibar Schutel. O seu físico, as suas maneiras, o seu trato llano, educado, né? A sua humildade, o seu desinteresse pelas coisas do mundo, o seu caráter reto e a sua dedicação para com todos. Tinha um coração afeito ao bem. Era amigo de seus amigos e correspondia aos que lhe voltavam amizade com uma amizade maior. Imagina ter uma amizade com o Caibar Schutel. A gente dá uma amizade, ele quer dar uma amizade maior ainda para a gente. Ele quer ser mais amigo ainda. Que exemplo maravilhoso que nós temos desse companheiro, que nós gostaríamos de entrar numa máquina do tempo e poder viajar
e conhecê-lo pessoalmente. Mas existe a imortalidade, existe o espírito com o qual a gente pode se ligar. Muito bem, Caibar de Souza Schutel é um nome, são 3 nomes, então o nome Caibar, nós conseguimos descobrir que esse nome Caibar, ele vem de um romance do século XVIII, ele era um personagem, era um guerreiro celta, ele fez parte dos poemas de Ossian, de James Macpherson. Foi uma obra pré-romantismo, que fez muito sucesso na Europa, naquela época, no século XVIII, século XIX, acabou vindo para o Brasil, e certamente inspirou os pais de Caibar, ou quem quis lhe dar o nome, a dar esse nome. Chegamos a essa conclusão, por quê? Mas como assim você encontra o nome Caibar e vai dizer que ele veio daquele livro? Foi muito curioso que quando nós fomos pesquisar os irmãos, né, irmãs que Caibar teve, ele teve 3 irmãs. Antes de Caibar, vieram 3 meninas, Dartula, Maria e Adalgisa. Ora, Dartula é um nome bastante incomum, né? Pois bem, esse nome Dartula também faz parte desse romance, que é um personagem também que contracenou, vamos dizer, com Caibar Schutel. Essa é a nossa versão, que nós acreditamos que é daí que vem o nome Caibar, que significa um homem forte, a strong man. Souza, por que Souza? Porque originalmente Caibar, filho de Antério de Souza, o pai de Antério de Souza, avô de Caibar, o avô consanguíneo, era o senhor Francisco Machado de Souza. Quando ele faleceu, a avó consanguínea de Caibar casou-se com outro senhor, um médico chamado Henrique Schutel, que daí ele passou a adotar esse nome. Então, Caibar de Souza Schutel. Então, Souza pelo avô consanguíneo e Schutel pelo suíço, que essa foto, ainda hei de encontrar uma foto mais clara, isso aí foi uma xerox, mas essa é a imagem de Henrique Schutel. Médico suíço, ele foi um dos colonizadores de uma cidade chamada Desterro. Aquela época, no século XIX, Desterro não era muito conhecida, mas hoje, depois que o Brasil virou república, Desterro passou a se chamar Florianópolis. Portanto, Henrique Schutel, ele foi viver lá em Santa Catarina e dali ele colonizou muitas áreas ali da região. Então, só para entender, Antério de Souza Schutel casou-se com Rita Carolina Tavares Schutel, sua esposa. Tiveram, como eu estava falando, as 3 meninas, Dartula, em abril de 1864, Maria, em agosto de 1866, Adalgisa, em agosto de 1865. Depois veio o Caibar de Souza Schutel, 22 de setembro de 1868. Depois ele teve um irmãozinho também, que não durou muito tempo. Muito bem. Caibar de Souza Schutel, ainda pequeno, quando, em 1875, Caibar tinha 7 anos, o avô vem de Santa Catarina morar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, onde tudo acontecia, né? A modernidade, os acontecimentos. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e Henrique Schutel, como médico, como um profissional, pessoa de muito respeito, mudou-se para o Rio de Janeiro e foi também conviver com a família de Caibar. Em 1877, ocorre uma tragédia, vamos dizer assim, na vida do pequeno Caibar. Ele tinha 9 anos, de 8 para 9 anos. Então, o seu pai, Antério de Souza Schutel, naquele ano de 1877, desencarna. E logo em setembro, no mês em que ele iria completar 9 anos, a mãe dele também desencarna por conta do nascimento do pequeno, do outro irmãozinho de Caibar. Então, ele ficou órfão com 9 anos de idade e passou a residir com o avô Henrique Schutel. O avô acabou tomando os cuidados do pequeno Caibar. Uma frase que aí, essa imagem é Caibar, provavelmente com os seus 8, 9 anos, ele lembra de uma frase que se perpetuou em toda a sua existência, nessa encarnação,
uma frase de sua mãe, aí quase no momento da morte, ela recomendou a Caibar: eu quero que você seja assim toda a sua vida, sempre bem alinhado e sem nunca dormir antes de limpar os sapatos para o dia seguinte. Essa frase calou fundo em Caibar, tanto que nas fotos, nas poucas fotos que nós conhecemos de Caibar Schutel, ele está sempre muito alinhado, de paletó, né, tem aquele poeirão, né, aqui em Matão, aquele barro, mas ele sempre de branco, de roupas sempre muito limpas, muito bem alinhado, até para mostrar que para ser humilde não precisa estar maltrapilho, né? Ele era uma pessoa super humilde, conversava com os leprosos, com os pobres, com os políticos, com os intelectuais, da mesma forma com que ele conversava com um, ele conversava com o outro também. E isso ele levou graças à recomendação de sua mãe. Então, Caibar, menino Caibar, foi matriculado no colégio Dom Pedro II, que era o melhor colégio que existia, era o único, o primeiro do Brasil, que era, vamos dizer assim, a menina dos olhos de Dom Pedro II. Tanto que ele dizia, né, eu só governo duas coisas no Brasil, a minha casa e o colégio Dom Pedro II. Tamanho era o carinho que ele tinha pelas crianças, pela educação, né? No livro Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, quem teve a oportunidade de ler, Dom Pedro II é o espírito Longinus. Ok, então ele ficou, Caibar Schutel, começou a estudar no colégio Dom Pedro II, só que ele não gostava muito de estudar. Como aquele espírito muito inteligente, inquieto, muito esperto, ele não se dava muito bem com as matérias. Ele sempre passava raspando as matérias, até que chegou no segundo ano, ele pediu para o avô que ele queria sair da escola porque ele queria trabalhar. E segundo os dados biográficos, ele foi trabalhar na rua 1º de Março, e ali nós encontramos a farmácia Granado, que muita gente conhece até hoje, tem a indústria, né, de perfumes, sabonetes, né, daquela época, 1870, era até considerada a farmácia da família real. Então ali ele já teria tido os primeiros conhecimentos como técnico de farmácia. No próprio jornal Clarim, nós destacamos aí uma edição, só para nós vermos que o Caibar ele fazia propaganda no jornal, né, sobre Granado. Né, vinho, xarope de hemoglobina, as fórmulas bem estranhas. Quem é farmacêutico vai achar interessante essas recomendações da farmácia. Muito bem. Em 1885, Caibar Schutel já era um jovenzinho, e o seu avô, Henrique Schutel, ele, com 80 anos, desencarna de marasmo senil. Ele já não estava convivendo com Caibar. Segundo algumas biografias, tem uma biografia que diz que Caibar Schutel teria tido um problema de saúde e por isso ele teria que sair do Rio de Janeiro. Há uma outra biografia que diz que ele realmente estava sem ninguém, totalmente sozinho, com problemas econômicos, ele teve que sair do Rio de Janeiro e veio tentar a vida aqui na região. Então, ele teria, entre 1885 e 1891, não existem dados concretos a respeito de onde ele esteve. O que se sabe nas várias biografias é que ele passou por Piracicaba, trabalhou em farmácia, aprendeu mais ainda sobre farmácia, Itápolis, onde provavelmente ele conheceu a sua esposa, Mariquinhas, e também em Araraquara, onde a gente tem algum registro sobre a passagem de Caibar Schutel por lá. Em 1892, nós temos registro de compra de imóvel, né, na Vila Xavier, ele comprou terrenos. Então, em 1892, a gente já consegue retomar a história já documentalmente. Né? Ele trabalhou na farmácia de João Batista Raia, né? Quem não conhece a farmácia Raia, já naquele tempo existia, e ele aprendeu um tanto mais sobre farmácia. Em 1896, por uma série de razões, Caibar Schutel, num dia 13 uma sexta-feira 13, segundo ele diz, né, ele veio para Matão, e nessa época, Matão estava começando, tinha 7 milhões de cafezais, né, cafeeiros, e era uma cidade que era mais mato do que cidade, né? Mas um farmacêutico abriu farmácia na cidade e
um farmacêutico naquela época tinha um poder muito grande sobre a população. Ele curava, ele dava conselhos, ele cuidava dos animais, ele tinha uma expressão bastante considerada na cidade, por isso ele se tornou vereador e ele participou da fundação da cidade, da inauguração do município de Matão, né, em 1898, e teve 2 gestões na cidade, né, de março a outubro de 1899, que ele foi intendente, ele foi o primeiro intendente, portanto, o primeiro prefeito da cidade de Matão, e teve um mandato mais curto em 1900. Depois ele se afastou da política, né, a cidade de Matão foi se desenvolvendo, e nesse período, no começo do século XX, Caibar começa a questionar um pouco algumas questões relacionadas à igreja. Afinal, ele era um católico praticante. Ele colocava cruz, quando tinha uma morte na estrada, ele colocava cruz, ele pagava promessa, ele gostava de Nossa Senhora Aparecida. Então, ele era um católico muito dedicado e tinha amizade dos padres. Inclusive, esse padre que eu consegui encontrar uma foto, olha que bonitão padre Antônio Cesarino. Para quem tiver a oportunidade de conhecer o memorial, Caibar Schutel ganhou do padre Cesarino uma Bíblia, que provavelmente dali ele tirou parábolas e ensinos de Jesus, Vida e Atos dos Apóstolos e outras obras grandiosas. Mas esse padre, que era amigo de Caibar, ele vinha uma vez por mês para fazer os batizados, casamentos aqui em Matão, porque é uma capela pequena, ainda não tinha o vigário. No mais ou menos período 1903, 1904, Caibar Schutel ele começa a se incomodar com os sonhos que eram muito reais. Ele sonhava com a dona Rita, o seu pai Antério, com a sua mãe Rita. Ele tinha sonhos muito reais, eram muito verdadeiros, e ele questionava. Ele ia para o padre, perguntava, mas falava, não, meu filho, não é nada, né? É um sonho só, você reza, né? Não tem problema nenhum, tira isso da cabeça, mas ele não conseguia. Até que ele encontrou aqui em Matão 2 senhores, um eu não consegui a foto, do senhor Quintiliano, do senhor Calixto nós temos, essa foto está lá no acervo do Clarim. Esses 2 senhores, eles faziam reuniões envolvendo comunicação com os espíritos. Só que eles tinham parado, eles não queriam mais fazer. Mas Caibar, diante dessa curiosidade, ele pediu para que eles voltassem a fazer reuniões. Aí eles voltaram a fazer reuniões envolvendo comunicação de espíritos. Só que eram reuniões frívolas, ou seja, não eram reuniões de estudo. Ninguém conhecia ainda o espiritismo. O espírito vinha, pedia missa, eles se cotizavam e pagavam a missa, pediam para acender velas, pediam uma série de coisas, um pedindo desculpa pelas dívidas, enfim. Teve um fato curioso que está no livro, né, que um senhor reclamou que a porca e os filhotes tinham sumido e queria saber onde estava. Aí o espírito falou, está em tal lugar. No outro dia de manhã, Caibar pegava o cavalo, ia correndo, estava lá a porca com os filhotes. Ele começou a ver que tinha alguma noção, não era uma coisa tão fantasiosa assim, as coisas realmente aconteciam, tinha uma verdade. Até que ele recebeu de um amigo de Itápolis, segundo a história, uma das versões é que ele teria recebido uma versão de um jornal reformador, que é da Federação Espírita Brasileira. Esse é o veículo de comunicação espírita mais antigo do Brasil. Então, ali ele teria tido contato, teria conhecido o espiritismo. Daí ele pediu as obras básicas para conhecer, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. E daí começou a descortinar várias descobertas, que Caibar Schutel começou a mudar aquela visão, né? A visão reencarnacionista, aquela visão do Deus soberanamente justo e bom, não aquele Deus que castigava, né? Era aquele Deus, não é aquele Deus antropomorfizado, que era um homem que castigava, não. Era o Deus criador, né? E dentre essas... Opa, agora essa aqui não foi eu que coloquei. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Muito bem. Então, dentre esses questionamentos, ele começou a mudar um pouco o seu pensamento
E ele queria que as pessoas também entendessem sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre as verdades que o Espiritismo trazia. Até que ele começou a querer escrever para os jornais, mas naquela época a Igreja Católica tinha um poder muito grande, soberano, sobre o pensamento, sobre o comportamento das pessoas. Então ele não tinha espaço em jornais, porque normalmente tinha algum padre que não deixava, tinha preconceito muito grande, até que em 1905 ele funda, com os seus companheiros, Quintiliano, Calixto e outros companheiros, eles fundam um grupo para estudo do Espiritismo, o Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Esse grupo teve esse nome até o começo do ano 2000, depois mudou para Centro Espírita ou Clarim. Mas no momento da fundação, vários companheiros que estavam seguindo Caibar fundaram o grupo, porque as reuniões agora já tinham uma base. Allan Kardec tinha trazido todos os ensinamentos a respeito da reencarnação, da comunicação com os espíritos, do comportamento, né? Jesus como modelo e guia. Como não seguir essa doutrina? Então, como ele também não conseguia divulgar, ele falou, não, nós vamos começar um jornal. Ele contatou um amigo de Taubaté, 400 quilômetros daqui, que imprimiu a primeira edição e as primeiras edições do jornal O Clarim. Vocês sabem que o Clarim é um instrumento de sopro, né? Então é tipo para realmente assoprar a trombeta e trazer as verdades da imortalidade. Então o primeiro exemplar muito simples, mas que estava começando uma grande caminhada. Naquele mesmo ano de 1905, ele fundou o grupo, em julho. Em agosto, no dia 15, ele fundou o jornal. E no final do mês, ele foi oficializar o seu matrimônio com a dona Mariquinhas, essa esposa de Caibar. Então, em 31 de agosto de 1905, ele foi até Itápolis, porque lá, acho que ela tinha sido abandonada, e as pessoas, ela não era muito bem falada lá, ele foi até lá para casar-se com a mulher, dizer que ela casou-se com um homem de bem. Casou, está lá o registro de casamento, e Mariquinhas foi a grande companheira. Essa é a única imagem que nós temos de Mariquinhas, já pesquisamos bastante, não conseguimos encontrar. Ela teve um diagnóstico de uma doença, a princípio eles pensavam que era hanseníase, mas na verdade era lúpus, mas ela sempre ficou no apoio, ela sempre ajudou Caibar Schutel como ela pôde, na cozinha, cuidando do centro, das crianças, mas nunca aparecia. E Caibar Schutel, o grande amor de Mariquinhas, foi o grande enfermeiro, porque ele cuidou de Mariquinhas até quando ele pôde, porque ele faleceu primeiro que ela. Outro personagem interessante de conhecer, mas que ainda não temos a foto, o padre João Batista Van Hesse, que ele criou muitas dificuldades. Ele nas homilias, nas missas, ele proibia os devotos a passarem na calçada do centro espírita. Não podia comprar na farmácia de Caibar Schutel. Ele começou a ter problema até para se sustentar, porque o padre estava visivelmente contra ele, e proibia os fiéis de se aproximarem de Caibar ou de estudarem o Espiritismo. Até que ele foi embora, alguns anos depois, e não vai dar para a gente ler tudo, mas em setembro de 1908, né, começou o jornal em 1905, ele teve várias dificuldades, que ele teve até que parar por um tempo a impressão do jornal. Em 1908, o padre João Batista Van Hesse transfere-se de cidade, e a Caibar Schutel menciona, né? E lá se foi o vigário, mal imaginando o bem que fizeram ao Espiritismo, no sentido de que, na medida em que ele proibia, ele criava a curiosidade nas pessoas. Então, muitas pessoas acabaram se aproximando do Espiritismo por causa das proibições que foram trazendo aquela curiosidade. E nas nossas pesquisas nós fomos encontrar o padre João Batista Van Hesse. Ele ainda viveu mais uns 20 anos. Esse jornal, essa cópia de julho de 1928, um jornal católico que anuncia a morte do padre João Batista Van Hesse. Ele faleceu na Casa Eiras, que era uma casa que cuidava de
doentes psiquiátricos, né? Então, na história do padre João Batista, infelizmente, ele teve vários outros opositores. Ele se opunha a outras doutrinas, né? Não somente o espiritismo, e em 1928 ele desencarna, mas já estava no Rio de Janeiro. Em 1911 é importante nós lembrarmos que Caibar Schutel lança o seu primeiro livro, que foi um debate doutrinário com um protestante. Esse professor Faustino, ele tinha uma mediunidade de cura impressionante, ele curava pessoas e ia para as cidades, ia todo mundo atrás dele, os ricos, os pobres, querendo a cura. Por isso que ele era chamado Doutor Bota-Mão. Só que ele teve tantos problemas, acabou não estudando espiritismo, ele se cansou, né, daquela situação e acabou virando um grande opositor do espiritismo. E naquele período, um jornal de Rio Claro, ele publicou uma polêmica religiosa. Então, Caibar escrevia sobre o espiritismo e ele, no jornal da outra semana, não é que nem agora tem o Facebook, a gente escreve, a pessoa já curte na hora, já escreve na hora. Não, naquela época a pessoa escrevia a matéria, na outra semana que a pessoa mandava, imprimia o jornal e a pessoa via a resposta. Então, essa coletânea dessa polêmica religiosa tem no primeiro livro de Caibar Schutel, que é muito curioso. Em 1913, nós temos essa imagem de Caibar Schutel com os seus companheiros, ali o Calixto e outros companheiros que fizeram parte depois da diretoria, entregando o jornal no cemitério. Então, para divulgar a imortalidade, ele tinha uma preferência até de, no dia de finados, pegar um lote de jornais, né, ele imprimia quase 50 mil exemplares de jornal e ia na porta do cemitério para aquelas pessoas que iam chorar seus mortos, para ele dar aquela palavra, né, aquele texto com a esperança, né, de que a morte não existia. Caibar Schutel também ajudou a fundação do hospital. O hospital que temos hoje, ele foi inspirado no grupo de Caibar Schutel. Em 1912, ele abriu um pequeno hospital, seria um hospital espírita de caridade, que durou apenas 1 ano, mas a sociedade já tinha preocupação de fundar um hospital para atender a todos e ter uma construção maior. Então, depois daquele começo, com o apoio de Caibar Schutel, porque não é fácil cuidar de doente, então ele tinha que cuidar do jornal, tinha que fazer palestra, tinha que divulgar o espiritismo, cuidar das pessoas, da farmácia, e não tinha condições de ter um hospital. Por isso, a sociedade acabou se unindo e construindo, depois de alguns anos, a Casa de Caridade, que hoje é o Hospital Carlos Fernando Malzone. As reuniões mediúnicas têm um fato curioso. Várias imagens que nós vemos, Caibar comprou uma máquina fotográfica porque ele assinava os jornais estrangeiros da Europa, dos Estados Unidos, que tratavam do tema da espiritualidade, dos fenômenos, e sempre vinham aquelas fotos, aquelas imagens de aparições, de materializações. Então, ele comprou uma máquina fotográfica, ele queria também produzir imagens que também denunciassem fenômenos de espíritos. Então, nas imagens que a gente vê, tem várias imagens, tudo com os olhos fechados, tem várias outras que dá para a gente ver as reuniões, né, em que eles tentam captar alguma imagem de espírito. Nós não temos conhecimento que ele tivesse conseguido, mas ficaram os registros, pelo menos, das reuniões. A farmácia, que foi o seu ganha-pão, né, na época dos anos 20, agora já mudou ainda, não é mais essa, já está bem mais modernizada, mas Caibar Schutel era o grande médico, farmacêutico, parteiro, conselheiro. Ele, quando não estava atrás do balcão, todo elegante, todo perfumado, ele ia para as fazendas onde os funcionários, os colonos estavam ali precisando de atendimento. Ele levava remédios, atendia muitas vezes gratuitamente, porque a gente que não tinha condição de pagar pelo medicamento. Então ele ia, ajudava aqueles pobres, às vezes tinha até que deslocar, ele pegava a sua charrete, esticava um colchãozinho e levava as pessoas para onde precisava. Até as pessoas falavam, lá vai a ambulância do seu Schutel, porque ele usava a charrete,
o plano de saúde naquela época não ia dar certo, porque ele fazia de tudo, ele fazia serviço completo. Mas ele não atendia só gente na farmácia e nas fazendas e onde dava. Ele também visitava o presídio da cidade. Ele tinha um amor pelos presidiários. Então, no período de Páscoa, de Natal, ou em outras ocasiões, ele ia até lá, levava doces, levava roupas, e muitas vezes fazia palestras, levava a palavra amiga, levava o carinho, ele e seus companheiros, para aqueles desprovidos de esperança. Consegui captar essa imagem do alto, ali onde está aquela seta vermelha, é onde atualmente tem um prédio enorme, onde era a gráfica. Ali Caibar Schutel construiu casinhas. Então, ele morava, né, aqui a casa da redação, aqui a Casas Bahia, para quem conhece bem Matão, ali o Lopes, né, à frente do Centro Espírita. Ali atrás tinha casinhas que ele construía para acolher pessoas. Então, passavam aqueles leprosos sem caminho, sem destino, e ele atendia, dava comida para eles. Algumas pessoas viveram, criaram filhos aí, viveram vários anos, e ele cuidava. Você imagina a gente fazer isso hoje, né? Cuidar das pessoas na nossa própria casa. Ele atendia, servia comida, o almoço era às 10 da manhã, o jantar era às 4 da tarde, era pontual. E às vezes ele sentava na mesa com eles, para ver se a comida estava boa, se estava todo mundo satisfeito. Então, ele dava o seu carinho, dava a sua atenção, inclusive na sua própria casa. Os trens, como eu teria vontade de andar num trem aqui. Quando eu cheguei em Matão, já não tinha mais trem para passageiro. Mas a estação de Matão, hoje abandonada, foi um grande divulgador do espiritismo para Caibar Schutel. Ele pegava lotes de jornais e ia na estação com seus companheiros, entregava nas estações, entrava nos trens, colocava nos bancos vazios ou naqueles que aceitassem receber um exemplar do jornal para conhecer as ideias espíritas. Portanto, os trens tiveram uma atuação bastante importante na divulgação do espiritismo. Em 1925, nós temos o destaque de um querido companheiro de Caibar Schutel, Luiz Carlos de Oliveira Borges. Ele era o filho do segundo barão de Dourados, pessoa com muitas condições financeiras, que ajudou Caibar Schutel a fundar a Revista Internacional de Espiritismo. Então, além de ter um veículo de comunicação que ia para todo o Brasil como jornal, que falava onde tinha distribuição de jornais, os centros espíritas novos que estavam começando, aqueles articulistas que já estavam desbravando as ideias espíritas, Caibar Schutel queria alcançar um público um pouco mais estudioso. Então, trazer um pouco mais de ciência, né, aquele lado científico do espiritismo, tratar da fenomenologia, e a revista, com altíssima qualidade, ela veio preencher essa lacuna. Aí Caibar Schutel publicava aquelas fotos com aparições. Quem for no memorial vai ver algumas capas muito bonitas, para ser de quase 100 anos atrás. Pois bem, naquela época, Caibar Schutel se comunicou com Leon Denis, com Charles Richer e outros cientistas, pessoas renomadas, que escreviam para a revista, que mandavam suas matérias, os seus artigos, que eram traduzidos para o português e se transformavam em nova revista. Então, Ernesto Bosano, italiano, Alfred Russel Wallace, aqui, agora já sei, e até o inglês Arthur Conan Doyle. Em 1928, quem passar ali no Lopes, no Centro Espírita, vai mais ou menos reconhecer essa imagem. A gente juntou, só para a gente ter uma ideia, né? Ele abriu, né, construiu o Centro Espírita, que até hoje está ali, ainda tem os estudos. Tinha as oficinas, que à frente foi construído um outro prédio, né? E o trabalho de Caibar foi se desenvolvendo. Aqui também, para lembrarmos do amor que Caibar Schutel tinha
pelos animais. Ele tinha um cavalo que ele adorava, chamado Cabrito, e o gatinho Nhonhô, que ele ganhou até uma foto numa das revistas. O gatinho dele apareceu. Ele se alimentava na mesa junto com os animais. Ele tinha um amor profundo pelos animais. Em 1936, Caibar Schutel também divulgou o espiritismo pelo rádio. O espiritismo pelo rádio já estava sendo divulgado no Rio de Janeiro. Caibar Schutel foi um dos primeiros. Ele escreveu 15 conferências radiofônicas, que, como elas eram lidas no rádio, se transformaram depois no livro Conferências Radiofônicas. Muito interessante, muito atuais. E o programa que ele veiculava, essas palestras, elas ocorreram de 19 de agosto de 1936 até 2 de maio de 1937. Essa, provavelmente, é a última foto de Caibar Schutel. Ele tinha ido visitar o túmulo da Mariquinha Perche, e ele também tentava, né, obter a imagem mediúnica, mas esse ficou o último registro de Caibar Schutel, provavelmente no final de 1937. No começo de 1938, ele teve uma curta enfermidade, praticamente durou o mês inteiro, né, angina, e tem uma descrição bastante interessante, que no dia 30 de janeiro ele desencarna, e no seu próprio velório ele acaba dando comunicação através do companheiro Urbano de Assis Xavier, e ele pede o seu epitáfio, né, a frase que vai escrita no seu túmulo. Então, porque ele falou assim, que o pessoal estava estava discutindo como que seria o seu túmulo, né? Como que eles iam construir, como ia ser feito. Ele falou, olha, eu quero uma coisa extremamente simples, e se vocês puderem, vocês coloquem essa frase que eu vou ditar. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa é a frase de Caibar Schutel, que está lá aqui no cemitério de Matão, uma campa muito simples. E aí a gente pergunta, por que Caibar ele é imortal? Porque ele continua, até hoje, se comunicando. Ele está ajudando o movimento espírita, ele está junto daquele que estuda, aquele que busca o conhecimento espírita, ele está junto com aquele que protege os nossos irmãos menores, os animais. Ele também está ao lado daqueles menos afortunados e também aqueles que procuram amenizar a dor do seu irmão. E ainda matar a fome do pão espiritual e do pão do corpo físico. Então, Caibar Schutel ele é imortal por isso, porque ele continua no coração daquelas pessoas que acreditam no bem, que acreditam num mundo melhor. Caibar Schutel ele é imortal, é o maior seguidor de Jesus. Então, a gente pode pegar na mão dele, né, de Jesus, pensando em Caibar, e seguir nessa caminhada confiante, com esses trabalhos maravilhosos, como a Casa da Sopa, e de tantos outros lugares que procuram seguir o bem. Então, que esse Jesus possa abençoar todos nós, e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E eu não vou encerrar agora. Eu quero fazer um convite para vocês, porque existe lá na casa onde morava Caibar Schutel, a casa que ele, né, a casa de Caibar, está ele ali na janela. Agora a procissão passa, né? O padre falava que não era para pisar, agora a procissão passa na frente. Então, quer dizer, hoje já estamos numa outra linguagem, né? Hoje as doutrinas elas se conversam. Então, quem está do lado do bem, né? Quem que não gosta do Papa Francisco? Quem que não gosta das pessoas que estão ao lado do bem, né? Hoje não tem isso. Aqui temos o Memorial Caibar Schutel, que está aberto, principalmente neste mês, em que comemora os 150 anos do nascimento de Caibar Schutel.
o memorial ele vai estar aberto. Até então, as pessoas que queriam visitar o memorial tinham que entrar em contato, lá marcar uma visita e ir com a família, ter 10 pessoas. Gente, é muito interessante, vale a pena ir. Então, quem puder, apareça aos sábados, em todo o mês de setembro, com exceção do dia 22 de setembro, que vai ser o EAC, que eles vão estar lá todos os dias. Todos os sábados desse mês de setembro, das 14 às 17 horas, terão guias ali para poder fazer com que quem ainda não visitou conheça a obra de Caibar Schutel. Não é ali só falar de espiritismo, você pode ir com quem é protestante, com quem é católico, ali não tem proselitismo. Ali é para a gente conhecer o Caibar Schutel, cidadão, homem, farmacêutico, um grande político, um grande homem. Então, pode ir, não vai aparecer espírito. É muito bonito lá, viu, gente? Para quem não foi, a gente recomenda. E repetir o convite, eu acho que ainda tem condições de visitar, de participar do encontro anual Caibar Schutel, que ocorrerá agora no dia 22 e 23 de setembro, que nós vamos lançar oficialmente esse livro, e também O Som da Nova Era, que é a produção do Clarim para homenagear os 150 anos de Caibar Schutel. Por isso nós estamos aqui até com o autor presente, o Cássio Carrara. Se puder vir aqui, Cássio, vem falar um pouquinho do seu livro. Então, quando foi uma coincidência, porque o Cássio, a gente assim, tem amizade há muito tempo, e o livro se apareceu quando eu fui publicar o meu, foi pelo ID, foi inesperado, aí apareceu dele também, e aí a gente falou, e aí? Eu falei, bom, o livro ele não coincide, ele não fala da mesma coisa, então até queria, se o Cássio puder se apresentar e falar um pouquinho do que trata do livro O Som da Nova Era, né? Por que o Som da Nova Era? O Clarim e seus maestros. Vai lá, Cássio. Então, boa noite a todos. Primeiro queria agradecer o Davi, a Marilda, que eu vim meio de intruso hoje aqui, né? e falar um pouco, né, desse trabalho, nesse mês tão especial que é dos 150 anos de Caibar, né? No próximo dia 22 vai se completar agora. E foi o Davi, meu amigo, meu compadre, e foi uma coincidência muito grande, né, Davi? A gente, acho que uma diferença de 15 dias de um livro para o outro, né? E, como ele disse, as obras se completam, né? Na verdade, eu até me inspirei no livro dele, porque o dele foi o TCC 2009, né? 2009 de jornalismo. E eu, em 2012, fiz o Som da Nova Era. E uma das minhas fontes foi justamente o livro do Davi, né? Que eu me baseei principalmente na história do Caibar. Então, no livro, a gente começa então falando um pouco do Caibar, da história dele, da chegada dele aqui a Matão. E depois, porque o Clarim e seus maestros? Porque a gente fala dos sucessores, daqueles que continuaram o trabalho dele. Né? Agora, 2018, são 150 anos do nascimento dele, 80 anos da desencarnação dele, e o trabalho continuou. O jornal está aí ainda, a revista está aí, a editora já está chegando a quase 200 livros lançados, né, nesse tempo todo de mais de 113 anos de história. Então a gente se dedica a falar dessas pessoas, desses valorosos trabalhadores que deram continuidade ao trabalho dele. E é por isso também que ele se tornou imortal, porque ele conseguiu cativar muitas pessoas, né? Conseguiu sensibilizar todos eles para que eles continuassem, para que se dedicassem. E então, falando um pouco da Dona Antoninha Perche, da Dona Zélia Perche, seu José da Cunha, o Wallace Rodrigues, que é sensacional, os livros dele são espetaculares. Mais recentemente, seu Carlos Olson, seu Aparecido Belvedere, agora o senhor José Luiz Marquesan. Então, todas essas pessoas têm um espaço, né, no livro. Nós falamos um pouco também das dificuldades do Clarim nesse tempo todo, como eles conseguiram se superar, como conseguiram vencer certos preconceitos e estarem aí até hoje, né? Acho que é um trabalho importante. Leva Matão para o Brasil inteiro, para o mundo até, alguns países, né? A editora O Clarim é conhecida internacionalmente. E nesse mês, né, 150 anos, é uma homenagem singela, muito simples, mas acho que justa, né, Davi? Tanto
Som da Nova Era, o imortal Caibar Schutel, é importante a gente sempre relembrar o trabalho do Caibar, a sua importância para o movimento espírita, para a cidade de Matão, inclusive, também. Inclusive, tem uma entrevista de uma contemporânea de Caibar Schutel, que eu não falei pro Cássio, mas eu coloquei a foto aqui. Aqui é a foto de quando fizeram homenagem pós-morte de Caibar Schutel, aqui no Teatro de Araraquara. Essa menina aqui, ó, isso aqui, é a dona Adalgisa Rosico. Ela trabalhou com Caibar Schutel, com a dona Antoninha Peste, com Zélia Peste. Ali as fotos do pai de Caibar, elas estão na redação. Olha que moça bonita, dona Ziza. Inclusive, eu ia citar a dona Ziza, que ela é uma das personagens do livro. Ela está atualmente com 95 anos. E é uma senhora super carinhosa, muito doce, é uma amiga nossa, né, de coração. E ela esteve agora 15 dias aqui em Matão, né? Há uns 15 dias aqui em Matão. Visitou o Clarim, visitou o memorial, foi conhecer a Fazenda Palmares, onde ela nasceu. Isso. Ela nasceu ali, ela tem histórias para contar, foi muito interessante. Foi uma viagem. Foi visitar o Inocência, a escola onde ela estudou, né? Parou a escola, foi tietada por todos os alunos lá. E eu até confesso, estou no Clarim ali trabalhando há 7 anos e eu nunca tinha vivido uma experiência como aquela com a dona Ziza, porque foi uma emoção muito grande que tomou conta de todos nós ali. Eu acho que ela trouxe um pouco consigo do Caibar e ela descrevendo o Caibar, toda a sensibilidade dele, o carinho que ele tinha com todos, foi uma coisa muito incrível. E a gente, nesses momentos, a gente sente a importância e a grandeza do trabalho dele, como ele conseguia cativar essas pessoas. E é o que ficou, né? É isso que ficou. Então, agradeço a todos. Foi breve aqui a minha participação. Mas é isso aí. Então agora a gente continua, né, Cássio? Eu vou convidar então todo mundo para que apareça lá no dia 20. Dia 21 vai ter um lançamento, vai ter um programa da Rádio Boa Nova que vão entrevistar o Cássio e eu, vamos falar sobre o livro. Vai ser na comunidade. E no dia 22, para quem se inscreveu lá no EAC. Então, gente, é muito importante a gente conhecer Caibar Schutel, uma figura que viveu na nossa cidade, nós não podemos esquecer. E até o que nos incentivou a escrever, a repaginar, é porque muita gente não conhece. Conhece que o Caibar Schutel é o nome de um hospital, é o nome de alguma coisa, mas não conhece o que ele fez. Até para a gente poder se inspirar em coisa boa, né? Que ele merece, o movimento espírita merece. É isso aí. Então tá bom, Marilda, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.